aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Finalmente aí o Fux assumiu a presidência do STF pelos próximos 2 anos, a gente vai comentar sobre isso, a gente vai falar dos governadores, falar aqui do Ibanez de forma rápida, do Witzel, a gente vai falar do Dória, que é um governador, mas as questões relativas ao Dória é um pouquinho diferente, é uma questão que a gente vai se debruçar um pouquinho, que a gente vai falar daquele país, né, lá de longe, a gente vai falar de internet, vai falar de mercado, tecnologia e por aí mais. Vamos falar também sobre eleições, vamos falar sobre a Amazônia, vamos falar sobre o arroz. Gente, sobre o arroz tem muita coisa pra gente falar, muita coisa, e não é questão econômica. A gente vai fazer uma volta no passado, 1986, falar do governo Sarney, falar umas coisinhas que vocês vão fazer pra gente voltar pros dias de hoje e falar da nova aliança da esquerda. Não sei se vocês estão sabendo, o Lula vai voltar à TV, e a gente vai comentar sobre isso ao longo do vídeo. Tem mais umas coisinhas, tem lá o Siqueira Júnior, do Lacombe, por aí vai. E por aí vai, né? Todo mundo fala assim, rapaz, toda hora você fala e por aí vai. Não sei porquê. É o que surge na minha mente. Mas vamos começar aqui. Você lembra que eu falei pra vocês do Ibanez? Deve ter uma semana mais ou menos. Saiu lá a matéria da Veja, que falava que a PGR tinha aí mais uns 3 processinhos no forno pra botar pra fila andar. O Witzel não ia ser o único. Conversei, mostrei pra vocês na época, trouxe até um print, não mostrei com o que eu tava conversando, e falou, ó, Ibanez, 100%... O Helder Barbalho, assim, os 99, talvez o Dória com 70. Tô falando, né? Na matéria. O pessoal realmente acha que Ibanez tá ruim pra ele. Trouxe a matéria pra vocês, acho que ontem, acho que foi 2 dias, 3 dias, falar que Ibanez tá doente. Doente, ia começar a despachar de casa. Pois a Sarita hoje traz aqui a matéria da Veja e ela fala a mesma coisa, ó. Saúde do Distrito Federal volta a ser alvo de operações da Polícia Civil por desvio de verbas. Nesta semana, a assessoria do governador Ibanez Rocha confirmou que ele testou positivo aí por vírus do momento. Aí tem lá, ó, volta a ser alvo de buscas e apreensões. A questão aí do Distrito Federal, eu acho que vai dar ruim pro Ibanez, viu? O Ministério Público colocou na rua desta quinta-feira mais uma grande operação contra os desvios de recursos na saúde. A ação mira contratos de gestões passadas, não negócios realizados no governo de Ibanez Rocha. A Polícia Civil do DF apoia a ação que cumpre mandatos de busca e apreensão expedidos pela Justiça do DF. Os alvos da ação estão em Brasília e 3 estados, Rio, Goiás e São Paulo. Então, mais que o pessoal fala assim, que não tem muito a ver com o governo, meus amigos, informação veio quente, vamos ver, né? Vamos ver se confirma ou não. Vamos ver se confirma ou não. E aí, continuando, falando sobre governadores, Dória, mas a gente vai falar muito mais com ele em outro momento, mas só para deixando a gente sonhar. Os deputados entraram aí com mais um pedido de impeachment contra o Dória. Gil Diniz, o Frederico Dávila, desculpa, acho que a Valéria Bolsonaro e o outro rapaz, não vou me lembrar do nome. Mas o pessoal entrou, vamos ver, né? Entraram com o pedido, depende dele ser aceito pelo presidente da Câmara, pô, em pauta para ser votado. Mas o cara do PSDB, o presidente da Câmara de São Paulo, da Lesp, vai ser meio difícil, né? Mas vamos ver. E aí, falar do Witzel para a gente começar a falar do STF, falar dos dois juntos. Toffoli negou recurso e manteve aí o Witzel fora do governo do Rio de Janeiro. Tinha entrado lá falando que foi uma decisão arbitrária, ele não teve amplo direito de defesa, que isso, que aquilo. Mas aí o Toffoli falou, ó, cara, foi lá no STJ, se você tá falando que foi uma decisão monocrática, depois foi pro colegiado, a maioria esmagadora, sabe, votou para você continuar afastado, então me desculpe, sim, o STJ tem o direito de afastar quando há provas robustas, e foi explicando que é tudo aí que o MP tem, né? Mais de 400 e tantas páginas de documentos e provas de vítimas, dos empresários e de toda aí a organização criminosa, como a PGR vem chamando. Então, pro Witzel tá complicado. E o tempo de Witzel, inclusive, está rolando. Cássia trouxe aqui, atualizadinho, o processo de impeachment do Witzel. O início do relatório aqui é no dia 8. O relatório será concluído no dia 14 e 17 já teremos uma votação no plenário. Então, tudo indica aí que semana que vem, acho que deve ter uma resposta muito boa, né? E ela diz, ó, esse é o calendário do processo de impeachment do Wilson Witzel. Tic-tac, está chegando a hora, Witzel, isso mesmo. E aí, Fux tomou posse, Toffoli está saindo, Dilma Mendes teve que fazer um comentário sobre seu colega. Olha o que ele diz. Gestão de Toffoli foi revolucionária. Aí, ó, gestão do ministro Toffoli no STF foi revolucionária. Primeiro, destravou a pauta do plenário, ampliando a colegialidade nos julgamentos virtuais. Temos hoje o menor acervo dos últimos 24 anos. Segundo,
colocou a Suprema Corte na vanguarda do combate à desinformação e às fake news. Rapaz, eu tenho medo. Eu realmente acho que foi revolucionário, né? Revolucionário no sentido assim, mais ideológico, ligado à esquerda, sim, realmente foi. E vale lembrar que o inquérito do STF meio que surge depois aí que o pessoal do antagonista começou a soltar as matérias que envolviam ambos. O Toffoli e o Gilmar Mendes, né? E aí o Gilmar Mendes está agradecendo aí ao Toffoli por todo o trabalho que ele prestou. Então vai vendo, vai vendo. E aí sim, Fux tomou posse, assumiu, é o novo presidente. E aí, o que é que isso significa? Uma coisa que incomoda antes de a gente falar é a gente ver que o Felipe Santa Cruz tava lá, livre, leve e solto, na maior cara de pau, sabe? Como se nada tivesse acontecido, sabe? Delação premiada e por aí vai nada. Beleza, tá lá. Inclusive ele recrimina o cara que falou dele, né? Mas é isso, tava lá. E aí, Fux, ele fez algumas falas. Uma delas foi, sou um homem de pontes e não de muros. Aquela história que eu falei pra vocês, que o pessoal lá, bem próximo, falou que tudo indica que pelo menos nesse período, as pautas econômicas, o pessoal vai botar pra andar um pouco. Vai dar uma travada assim, um acordo de cavalheiros, vocês não tentam aí colocar progressismo goela abaixo, a gente também não vai tentar enfiar goela abaixo um monte de coisa, óbvio que o governo vai ter que continuar fazendo várias coisas, mas vamos fazer uma ponte. E aí, tem até uma fala aqui de outra matéria que a Tsuki traz, diz assim, que a lucidez de Fux não se perca com o poder da cadeira. E Fux declarou, em entrevista à revista Justiça e Cidadania, que o judiciário há de ser deferente às políticas governamentais dentro da expectativa da reserva possível de intervir minimamente. Isso aí, vai deixar andar. As coisas agora vão destravar um pouco. O que se pode esperar do Poder Judiciário é uma postura de muita deferência às escolhas feitas pelo governo nesse momento de pandemia. O Judiciário não tem exercício, não tem tropas, não tem dinheiro, afirmou, não tem dinheiro. E é o que eu falei para vocês, inclusive ontem. É de interesse mútuo que a arrecadação e a economia do Brasil volte, porque se não voltar, vai impactar aí o orçamento de todas as casas. E eu acho que ninguém quer deixar de comer lagosta. Então, nesse primeiro momento, a tendência das coisas andarem um pouco. Mas e aí Marco Aurélio deu umas cutucadinhas e avisou aí que Witzel, ou que Fux, né, que ele tente, pelo amor de Deus, fazer julgamentos sem coloração política. Um bom entendedor, minha palavra abaixo, falou, cara, tenta esquecer esse negócio aí de esquerda e direita, essa pauta é meio maluca. Nesse primeiro momento vamos tentar fazer a coisa andar. Mas nem tudo são flores, Se vocês forem olhar, o Fux, ele tem um histórico de progressista, né? Esquerda, canhotinho, muita pauta mesmo assim, sabe? Que a pauta moral pro lado esquerdo, a gente pode falar assim. O Fux, ele é a favor e aí ele deu uma declaração lá em seu discurso sobre os 5 eixos da presidência dele. Os eixos não é tanto problema, é o final da frase, está até grifado já em azul. E olha o que ele diz. Fux falou no discurso, na sua posse como presidente, que sua gestão será baseada em 5 eixos, que o primeiro é proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, não é tão problema, depende do final. Segundo, a garantia da segurança jurídica conducente à otimização do ambiente de negócio no Brasil. Sim, isso é interessante. Essa questão é fazer o Brasil andar, precisa de investimento, precisa desburocratizar, a economia tem que voltar. Terceiro, o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com a consequente recuperação de ativos. Beleza, massa. Quarto, o incentivo ao acesso à justiça digital. Beleza também, né? Vai baratear para muita gente. E quinto, fortalecimento da vocação constitucional do STF. Isso aqui é meio complicado, né? Fortalecimento da vocação, que aumentar os poderes do STF, não sei. Mas o problema para mim é o final de todos. Todos esses eixos encontram-se alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da agenda. Qual agenda? Aquela. Todo mundo, eu espero que vocês conheçam. A 2030. A Agenda 2030 da ONU. Explicou aí o Fux. Olha que caminho o garoto quer seguir. Então é um negócio meio complicado. É uma agenda aí que muitos liberais do Brasil, né, vão. Liberais, em questões econômicas, estão do mesmo lado dos conservadores, defendendo aí o livre comércio, sabe? A economia desburocratizada, Estado mínimo. E você tem que entender isso, gente, mais uma vez.
liberal, tanto liberal quanto conservador, ambos, na maior parte do tempo, né, que eu espero, o liberal deveria ser, defendem essa pauta. Agora, em termos de valores e por aí vai, cara, os liberais, vamos liberar tudo, é basicamente isso. E aí, eu não tenho a matéria aqui, é um áudio de 15 minutos. Quem quiser se dar o trabalho, me dê o trabalho de ouvir, sim, o podcast do antagonista. Porque esse pessoal aí acaba conhecendo um monte de coisa. E nessa pauta moral, o pessoal tá falando aí que vai haver, nos próximos meses ou anos, na gestão Fux, uma pressão muito grande, mas muito grande mesmo, que ele falou lá, é uma coisa que já vem desde 2011. Eu não tenho certeza se é uma PEC agora ou é uma PL, me perdoem por não lembrar, mas que já passou pelo STJ. Inclusive a STJ tomou iniciativa essa semana, que foi aquela questão de liberar as pessoas envolvidas com tráfico em quantidades pequenas. E o que é isso daí que vai fazer pressão em cima do Fux? Tem aí um projeto de lei, que por aí vai, ou essa PEC, que vai fazer assim, independente do que você estiver possuindo, se for para consumo, se você for um usuário, sabe, não tem problema, em termos de drogas. E isso aí lá no passado pausou porque o Teori Zavascki pediu vistas, só que o Teori não tá mais entre nós. Na época, o Gilmar Mendes já tinha votado e falou assim, ó, por mim, qualquer coisa, qualquer substância que o cara tiver, se for para uso, tá liberado. Olha o perigo disso. Na época, o pessoal antagonista fala que, pelos que eles se relembram, tanto o Barroso quanto o Fachin falam, não, só o orégano, sabe o que é. E aí o Zavascki tirou vistas, caiu na mão do Alexandre de Moraes, que ele já deu uma revisada no processo e falou que pode andar. Mas e aí, galera? Então, é um dos problemas aí que pode ter para os próximos anos, próximos tempos aí, né? E lembrem que, em paralelo, o pessoal da Câmara, o que é que eles estão tentando emplacar também? A PL 399 de 2015, que vai legalizar o cultivo no Brasil. Se com cultivo ilegal a gente já não consegue combater, imagina com cultivo liberado. Será que não vai ter assim gente plantando e desaparecendo? Imagina para fazer o controle, meus amigos. O tamanho que é o Brasil, fazendas imensas. O cara fala assim, não, eu tô plantando 10 hectares. Quando você chega lá tem 20 hectares. E metade desse hectare, então assim, pô, isso aí vai para onde? Né? E aí, vai fazer o que com essa sobra? Lembrem que os remédios feitos aí à base do canabidiol e por aí vai já são legalizados no Brasil. Então, você vê, essa pauta esse pessoal não esqueceu. E aí, continuando, um assunto aqui, que a gente vai se debruçar aqui um pouquinho também, que requer muita atenção, é a tal aí, esse modelo novo de internet por aí vai, que deve saber, principalmente com aquele país de lá. Teve aí uma entrevista, lá no Estadão, que foi basicamente lobby puro, do início ao fim, e não foi de qualquer pessoa. Sabe quem foi que estava dando entrevista? O CEO, assim, o cara à frente do Lead China, que é o grupo, o Lead, vocês devem saber, é o grupo do Dória. É um subgrupo aí voltado já para o pessoal do lado de lá, que é o José Ricardo, a própria Caça diz, fazendo um lobby retado. E aí ele fala em várias coisas. Antes de começar a gente falar sobre isso, eu espero, eu não acho que nem todo mundo viu, mas sei lá, uns 4 meses atrás, quase 5 meses, episódio 182, hoje a gente tá no 330, então, ou seja, foi o que? 18 mais 130, 150, exatamente quase 5 meses de bola, quase 150 dias, 148 dias atrás, a gente falou sobre dossiê, a Rota da Seda. E aí eu falava sobre a questão de Dória e por aí vai, né? Por aí vai. Dória, vocês devem saber, ele abriu um escritório do estado de São Paulo, naquele lugar, abriu um escritório para facilitar as coisas. E todo mundo mora no Brasil. Tem uma profissão que aqui na Austrália eu não conheço, que é a profissão de despachante. Aqui não tem. Aqui tem advogado para algumas coisas, mas despachante não tem. No Brasil, como você tem uma burocracia muito grande, você precisa ter para várias coisas. Muita gente vai comprar uma casa, acaba contratando um despachante para resolver coisas em fórum. E pensa assim, de um lado você tem pessoas com dinheiro e que não falam o idioma. Do lado de cá, você tem pessoas como Dória, doida para ganhar dinheiro e vender algumas coisas. O que é que falta? Alguém para fazer uma ponte. O que melhor do que um escritório avançado já na terra do pessoal de lá, com tradutores, pessoas com acesso ao governo, sabe? Gente, imagina, você vai participar de uma licitação de um contrato, já tem alguém para sentar e lhe ensinar.
você só vai entrar com dinheiro. E o Dória tá fazendo isso tudo aí. Mas por que eu tô falando desse vídeo e trazendo essa matéria? Porque 5 meses atrás, quase 150 dias atrás, aqui acho que foi uma das primeiras vezes que nós começamos a falar sobre a nova Rota da Seda. E eu falei pra vocês, tem palavras que são quase palavras gatilhos que a gente não vê aparecer na mídia o tempo todo. Quando aparece, fala, cara, isso aqui é muito estranho. E vindo da boca do Dória, é mais estranho ainda. É uma matéria na época que falava da história promissora entre São Paulo e o pessoal lá, feita pelo próprio Dória, um editorial dele aí do estado de São Paulo. E ele falava assim que a barreira geográfica que separa São Paulo de Pequim está cada vez menor. E ele fala assim, com a aproximação feita pela mais importante missão do governo de São Paulo já enviou ao pessoal. Temos inegáveis interesses mútuos a nos unir cada vez mais, encurtando distâncias e separando eventuais obstáculos. São Paulo reúne condições para se tornar um ponto de vanguarda da nova Rota da Seda. Nova Rota da Seda. E o que é isso? É uma tentativa desse pessoal de meio que unificar, óbvio assim, desunificar eles sendo os líderes. Eles querem reviver a antiga Rota da Seda que tinha. Eles falam One Belt, One Road, um cinturão, uma única rota. E por onde vai, eles às vezes falam assim, não, a gente vai construir, não se preocupa, o seu país não tem dinheiro, a gente vai colocar, você me paga ao longo do tempo, juros bacanas, mas Malásia, inúmeros problemas, países da Ásia Menor, inúmeros problemas, países na Europa já está tendo problema com isso, inclusive a própria União Europeia às vezes já está criando assim um certo atrito, porque não sei se vocês já viram um vídeo até antigo do Terça Livre, o professor Olavo já falou disso, que são assim a meio que divisão entre 3 grandes blocos buscando poder. Que aí falava na época o califado lá do Oriente, os globalistas e os eurasianos aí, né? O país lá e a Rússia, eles dois juntos, esses 2 países. Então, querendo ou não, esse país quando chega lá na Europa, eu sempre evito de falar porque vocês sabem, né? Nem toda palavra é bem aceita na nossa plataforma. Eles estavam lá comprando algumas coisas na Itália, na Croácia, outros países, e a União Europeia falando, ó, isso aqui é meio complicado. Por quê? Porque por mais que esse pessoal ainda se ajude, tem uma certa cisão entre esse pessoal. Então depois dessa introdução, recomendo que não vê esse vídeo, quiser se aprofundar, veja, porque esse é aquele típico assunto que quando você bater o olho nessa palavra, que ela vai aparecer muitas vezes nos próximos anos, você já vai saber o que é, e você não vai precisar de... se fosse uma bicicleta, você vai sem as rodinhas, você vai entender tudo. E olha só, olha o que o CEO aí do Grupo Dória foi falar. O Brasil deve buscar, sob o ponto de vista técnico e jurídico, os motivos pelos quais aceitará ou não a implementação da telecomunicação. Fala de novo, ó. Deve buscar, de que forma que ele deve buscar? Através do ponto de vista técnico e jurídico. Tira a ideologia. Tira a ideologia. Ó, não esquece isso. E, gente, ainda que a gente fale sobre tira a ideologia, quando essas pessoas falam tecnicidade, eles não estão falando assim da técnica como um todo. Eles estão falando assim, ó, o equipamento funciona, sim, beleza, é o suficiente. Mas quando você fala tem critérios técnicos, por exemplo, uso militar, comunicação, internet, telefone e diversas outras coisas, esses meios de comunicação, galera, imagina você ser interceptado. Tem um filme, inclusive, muito bom, que conta a história de Alan Turing, um inventor dos computadores, da lógica de computadores, diversas coisas. O filme é muito bom, principalmente para quem gosta de informática, que retrata a Segunda Guerra, como foi importante o pessoal que conseguia decodificar informações. Tinha lá a máquina alemã que eles conseguiam usar. Quando eles conseguiram decodificar, foi um turning point, foi aquele ponto de interseção aí, que a gente integrada, derival integrada, que a capa curva muda e tudo começou a mudar. Quando eles conseguiram decodificar a informação. E ele tá falando, ó, mas o pessoal não tá ligando para essa questão técnica. O pessoal, não, tá funcionando, então bacana, beleza. E aí ele tá falando ó, que o ponto tem que ser analisado por esse ponto, para você ver os aparelhos, ó de quais empresas. Aquela empresa lá com H que você já deve saber. E aí diz que nossos países são parceiros estratégicos globais. E aqui eu grifei só algumas palavras que olha só que coisa interessante. É importante ressaltar que nossa relação é uma relação interdependente. Será? Tem certa razão, mas beleza, vamos continuar. E podem se beneficiar dessa relação no ganha-ganha. Meus amigos, até o professor Olavo fala disso. Normalmente, todos os países que fizeram negócio com os Estados Unidos
ganharam dinheiro. Mas todos os países que fazem negócio com o pessoal não ganham dinheiro. Mas beleza. E de benefícios mútuos. Vês que essa cooperação de responsabilidade sul-sul... Opa, peraí. O cara que tá falando que é pra gente fazer questão técnica e jurídica. Sul-sul traz de volta aquela discussão de terceiro mundo, tipo assim, de países do norte contra países do sul, sabe? Não, nós estamos do mesmo lado, nós somos países em desenvolvimento. Olha aquela história. Vejam só. Quase luta de... Isso aqui é uma derivação da luta de classe de Karl Marx. Sul-sul. Mas segundo ele, esquece ideologia. Por hora. E aí é vista como país estratégico a longo prazo. E assim, vale ressaltar que nossa relação é pacífica e sem histórico de guerras. Ele está sugerindo que isso aqui pode mudar? E aí, vale dizer, olha isso aqui, que o pessoal lá tem um interesse de construir uma sociedade dentro de um contexto de aldeia global. Quem que vai ser o líder? Beleza. Para todos usufruírem juntos, de um comum compartilhamento. E ele afirma que esse setor de telecomunicação é uma das pautas do governo para atingir esse objetivo. E isso aqui era para deixar a gente mais contente, falar, não, beleza, isso é uma coisa muito boa, vamos trazer para o Brasil. Complicado. Aí depois ele continua, ó, desde 2013, o presidente lá tem desenvolvido a política do cinturão e rota. Olha só, olha a palavra que eu falei para vocês, é com a retomada antiga rota da seda. Falei, isso daqui vai ficar aí bem recorrente agora, nos próximos anos, sem parar, para implementar diversos programas de desenvolvimento, investimento no exterior, e continua falando várias coisas. Por fim, há também a questão da política do cinturão e rota digital, dividida em 3 vertentes: telecomunicação, comércio eletrônico e cidades inteligentes. Vocês devem saber, eu não sei se vocês sabem, mas se eu não me engano é o episódio 164, e depois eu falei de novo. Se lembra daquele chinês que foi pego aqui no Brasil, meio que com alguns mercados assim meio complicados, e por aí vai, o pessoal falou que era um espião, ele tinha uns vínculos com o pessoal do PSDB. Então, esse cara, que ele tinha sido pego, ele tinha inclusive se encontrado com um prefeito, se não me engano foi de Mogi das Cruzes, que recebeu algumas câmeras inteligentes para colocar na cidade, vinda de onde? Do país. A empresa que cedeu essas câmeras é a mesma empresa que o Dória visitou a empresa quando ele foi lá no Oriente. Coincidências? Não sei, mas eu sei que essa cidade inteligente, câmeras por aí vai, tá nesse pacote, sabe? Pacote do cinturão e da nova rota. E aí ele vai falando várias coisas e no final ele fala assim, ó, e o Brasil tem que se concentrar nos interesses nacionais em detrimento dos ideológicos. Ele, mais uma vez ele reforça, esquece a ideologia. E aí, galera, complicado, hein? Complicado. Olha só o que tá vindo aí. Então, o lobby tá fortíssimo. Por isso que essa discussão aqui, além do aspecto de eleição, a gente escolher bem um governador, um prefeito, um vereador, deputados e por aí vai, a gente também tem que focar em questão, sabe de quê? Autarquias. Eu garanto pra você, mas eu vou apostado. Nunca conversei com o Bolsonaro, mas se você perguntar para ele, sei lá, sobre o TCU, talvez ele não tenha o nome na cabeça para informar. Mas se você perguntar sobre a ANEEL, eu te garanto que ele pode não ter o nome. Ele vai falar assim, ó, ele vai falar assim, eu não tenho o nome ainda. Mas ele vai falar, vou ver, eu não tenho o nome ainda. Já tá na cabeça dele. Porque autarquias no Brasil é uma das pautas que a direita nunca parou muito para se debruçar, mas eu venho dando assim uma certa estudada. E são alguns órgãos que podem parar algumas movimentações. Pô, peraí, não é assim. A ANEEL mesmo regulamenta toda essa questão de telecomunicações. A CVM, essa questão do mercado imobiliário como um todo. Inclusive a Bolsa. Então, é algo assim que a direita tem que olhar. E políticos, meus amigos, adoram isso, adoram. Eu até estava reparando, tem uns políticos que... Sabe, quando ele não tá tweetando na mesma frequência, ele tá ocupado. Só tá tweetando de manhã ou tá tweetando de noite. E aí, ao longo do dia, eu vejo assim um tweet ou outro, é o cara assim, quero dar os parabéns ao novo, sei lá, desembargador de tal lugar e tal lugar. Eu falei, cara, peraí, será que esse desembargadorzinho aqui não foi você, buscando aqui um carguinho aqui, um carguinho acolá, ganhar certos apoios, ganhar assim um trânsito dentro de Brasília? Então, galera, isso aqui é um tema muito importante também, ficar de olho nessas autarquias. Sempre tá tendo aí novos cargos. Temos que ficar de olho em todos os nomes. E aí, para quem quiser saber mais ainda sobre esse assunto,
Se não quiser ver o vídeo, tem meu vídeo, tem um vídeo sobre Dória gigante, assim, que é episódio 165. Aqui no canal tem a playlist Dossiês, clica lá e vê. Vai ter a fotinha do Dória, vai ter aí o nome do país, dá uma olhada, não vai se arrepender. Mas tem aqui o podcast número 100 do Guten Morgen, que ele vai fazer uma viagem realmente dentro da Roda da Seda histórica. É muito mais profundo do que você ouvir meu vídeo. Eu trato muito mais da questão política atual. Aqui é o aspecto completo, assim, meio do geopolítico da coisa. Dando avançada aqui, já que a gente tá falando de Dória, falando do LIDE, olha só, né? Temos o LIDE Futuro, do Rio de Janeiro, que um dos líderes aí é o André Marinho, filho de Paulo Marinho. Tá aqui com o Witzel, e por que eu tô falando dele? Porque o Paulo Marinho, que seria aí o candidato do PSDB a prefeito no Rio de Janeiro, desistiu, viu que não adiantou, sabe, tentar fazer essas briguinhas aí com o Flávio Bolsonaro, inventar história, não ganhou, deve ter feito as pesquisas, falou que só ia perder dinheiro, desistiu, e ele que tanto fala de Flávio Bolsonaro, sabe, fala de outras pessoas, fala de Bolsonaro, agora vai apoiar o partido dele, o PSDB, que ele que está à frente, o Dória que colocou ele lá, ele agora vai apoiar o Eduardo Paes. Que a própria revista Oeste diz assim, ó, o Eduardo Paes, denunciado nesta semana em processo de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, terá o apoio formal do PSDB pela segunda eleição consecutiva. Em 2018, quando perdeu a briga com Witzel pelo governo estadual, ele teve o tucanato como uma das legendas integrantes da coligação. Então vejam, né? Aquela coisa. Nesses momentos, o Paulo Marinho fecha os olhos. E sempre vale a pena falar dele um pouquinho. Ano passado, teve lá uma festinha, aniversário dele. Matéria aqui, ó, do IG. Dória vira cidadão carioca e aponta Paulo Marinho para reerguer o PSDB no Rio. Jantar aqui entre 400 pessoas, entre elas políticos, empresários, advogados, um monte de gente. Ex-lá de Bolsonaro, Paulo Marinho se filiou ao PSDB e assumirá o comando da legenda, comissão dada por Dória de renová-lo. Entre os convidados da noite, olha quem estava lá, o Bebiano e a líder de governo, a Joyce. Na época ainda estava no governo. Chamada ao pequeno palco para ficar lá do Dória enquanto ele era homenageado. Na verdade, eu acho que era só uma festa pro Dória, não era nem aniversário de ninguém. Para evitar melindres com o governo, Joyce se adiantou. Estou com a patota do PSDB, mas eu sou PSL, hein? Só para avisar, o João é meu amigo querido. Ah, Joyce. Tá vendo, né, gente? Tava lá desde sempre, a vida toda a Joyce falava. Só não via que ele não queria. E aí, só pra vocês verem aqui algumas fotos do dia, como já estava, bonitinha, né? Tava assim, encorpada, tá tão magrinha a Joyce agora, pra não tá comendo direito. É o Paulo Marinho à esquerda, Dória no meio e o Henrique Meirelles. Então é só a nata da sociedade carioca, grandes políticos e por aí vai. Continuando aqui, no outro assunto que a gente vai falar também um pouquinho, que é a questão do arroz. Tem muita coisa pra gente extrair dessa discussão. Rodrigo Constantino foi lá, fez uns comentários falando agora que a patota, que ele sempre fala, né, a patota gourmet, descobriu arroz. E ele fala desse pessoal agora que vem chorando. Ele fala, e aí, cara, não era você que tava fazendo aí linguiça gourmet, tomando vinho cara em casa, mandando o povão, que depende do trabalho pra sobreviver, ficar em casa, que não tinha reserva, não tinha nada? Pô, então, agora você não pode reclamar, né? Você tá sendo um pouco hipócrita. E aí, todo mundo fez piada com Bolsonaro, chamou de Sarney, falou isso, falou aquilo. Em um momento, nenhum Bolsonaro falou que ia dar canetada. E mais uma vez, na live aí do presidente, ele fala, ó, não vamos interferir no mercado de jeito nenhum, diz Bolsonaro sobre preço de alimentos. E o Daniel Silveira repete, o recado está dado. O presidente disse ainda que não existe canetaço para resolver o problema da economia. Mas, por outro lado, enquanto Bolsonaro vem numa postura liberal, os liberais vão tendo cada vez mais posturas comunistas. E aqui a gente vê o João Dória divulgando o Procon lá em São Paulo. Olha só, Paulo Eduardo Martins diz, a saudade do Sarney e do controle de preços é grande demais, é incontrolável. Procon prepara a fiscalização em supermercados sobre alta no preço do alimento. Arroz custava R$ 9,00 antes da pandemia e já chega a 40, segundo o diretor do órgão. Procon de São Paulo prepara uma operação de fiscalização e diversas coisas. Veja só, né? É meio complicado, gente. É meio complicado. Na canetada é difícil. É questão de oferta, de demanda. Não é assim, sabe? Impacta a vida de todo mundo, mas na canetada não funciona. E antes de a gente mostrar que não funciona, olha só isso daqui, que vai fazer muito mais sentido. CUT, que quase nunca fala da CUT. Mas ela tem aqui
fez uma matéria no seu site oficial falando assim que o culpado pelo aumento no preço do arroz é Bolsonaro, que permitiu exportação. Ou seja, Bolsonaro deveria ter proibido os agricultores de venderem. Não pode, não pode. Eu mando na sua propriedade. Ó, existem regras, não podemos fazer isso. Isso também não funciona. A gente sabe disso, mas eles querem mostrar. Então isso daí já mostra pelo menos a sanha pelo poder que esse pessoal tem, né? Se eles imagina se o PT tivesse ganhado a eleição. Aí vocês estão vendo. Aí, meus amigos, olha só isso daqui. Aí agora que tudo vai fazer um pouco mais de sentido. Que camisa é essa que o Aloysio Mercadante, com esse bigode aí que não é nada estiloso, esse bigode aí, Aloysio, tá com nada. Tem que fazer um bigode mais estilosinho, cara. Mas é 86. Olha só, a CUT, gente. CUT. Aloysio Mercadante é um dos fundadores do PT. Quem viveu aí mais tempo, vocês devem lembrar, sabe, da loucura que era a inflação no Brasil. Quando tentaram controlar os preços, o que foi que aconteceu? Deu pior e ainda começou a faltar alimento. Começou a faltar comida. Mas adianta falar? Não adianta. Engraçado que você vê nessa mesma entrevista, no final ele veste mais uma vez a camisa da CUT. E aí uma pergunta, será que nessa época o pessoal falava sobre temos que esquecer a ideologia, vocês são muito radicais, não, temos que deixar o discurso ideológico de lado, a polarização, estamos muito polarizados, será que tinha algum problema naquela época? Então, para vocês verem, olhem só o trabalho que foi feito até a CUT chegar onde chegou. Então, é uma coisa que falta também na direita. Se eu perguntar para vocês, vocês conhecem algum sindicato, alguma ONG, alguma coisa assim da direita realmente grande, assim, sei lá, tem um tamanho similar ao tamanho da CUT? Eu desconheço. É outro caminho que a direita também insiste em deixar de lado. Insiste em se azeitar dessa parte do debate. É preciso grupos organizados, ONG, que o pessoal chama de terceira via, né? Tem que pensar nisso aí também. Não pode esquecer e deixar essas coisas de lado. E aí, Aloysio Mercadante. É aquela coisa, né? Às vezes é só você dar uma pesquisada que você acaba descobrindo coisa que você nem queria. Quem não sabe quem é ele é fundador do PT, participou dos governos petistas, foi senador, foi deputado, foi ministro de Ciência e Tecnologia, foi ministro da Educação, olha só, foi ministro da Casa Civil e foi ministro da Educação de novo. Tanto aí no primeiro governo Dilma, como no segundo governo Dilma. E aí eu fui olhar as últimas notícias. Falei assim, será que ele apareceu alguma coisa recentemente, falou alguma coisa assim interessante? A primeira matéria, assim, uma fala dele que diz assim, que Mercadante, Bolsonaro acabou de forma criminosa com os estoques de arroz. Olha como ele já se refere a Bolsonaro. Mas é só choro. Só que tinha uma segunda matéria. PT lança plano de reconstrução nacional em oposição a Bolsonaro. Bolsonaro, sim, é a Bolsonaro a matéria. E aí eu falei, olha cara, que interessante, deixa eu lá ver, e aí a matéria é interessante. Mas você vê como são as coisas, a gente vai olhando o arroz, de caminho em caminho, a gente vai chegando em algum lugar. E olha que informação interessante, é aquele típico assunto que nos mostra por que temos que ainda ler a grande mídia, ler as páginas de esquerda, para a gente poder começar a ver quais são, sabe, os objetivos, as direções que esse pessoal está querendo se encaminhar. E diz assim, que depois do ex-presidente Lula se colocar à disposição para enfrentar o governo de Jair Bolsonaro, o PT vai lançar nos próximos dias um programa de reconstrução nacional. Segundo a liderança do partido, os dois passos fazem parte do mesmo movimento para recolocar o PT no papel de oposição natural a Bolsonaro. Com certeza o PT vem perdendo muita força. Quando a gente falou da cidade de São Paulo, falei para vocês que o Guilherme Boulos está tendo muito mais força que o PT, o PSOL está ocupando muito mais espaço, mas o PT não vai deixar isso de qualquer jeito, sabe? Tem aquelas disputas internas, mas internas. Mas o pessoal vai embarcar nesse barco. Logo menos vai falar disso. A próxima etapa, afirmam lideranças petistas, é aproveitar o horário de TV dos candidatos do PT, as eleições municipais de novembro, como espaço para Lula amplificar suas críticas ao governo federal. Olhem só. Já vão utilizar da propaganda eleitoral obrigatória para dar palanque pro Lula. O pessoal não é besta nem nada. Por ano do ex-presidente, o PT terá um número recorde de candidatos nas cidades com segundo turno, 85 em um total de 95 municípios. O programa elaborado pela Fundação Perseu Abramo, olha só, tem alguma fundação na direita para tentar criar um plano de promover suas ideias? Não tem. Está cada dia mais difícil. Na verdade, está tendo perseguição a algumas pessoas que vêm tentando difundir ideias.
sobre o pretexto, assim, ó, essa pessoa, qualquer ideia que essa pessoa, Alan dos Santos é florista, fala assim, cara, o que eu falo é uma ideia de minha cabeça. Eu não tô querendo pautar o governo, não. Parece que tudo que agora se fala dentro da direita é você está querendo pautar Bolsonaro. É assim, cara, que ponto a gente tá chegando, bicho? Enquanto isso aí, ó, a esquerda não vão ganhar, não vai funcionar, porque isso não vai colar com o povo. Eles podem ganhar sim, deputados, vereadores. Eles agora vão ter que correr atrás do prejuízo, tentar se reinventar. Mas a eleição para o meu presidente, acho que pra mim tá garantida. Então, sob a condenação do ex-ministro Aloysio Mercadante, olha ele, homem forte do PT, diverge frontalmente, segundo o PT, dos caminhos trilhados pelo governo Bolsonaro em temas relacionados à economia e à democracia, além de sugerir políticas públicas em áreas que vão do meio ambiente, saúde, educação e cultura. No texto em que anuncia o programa, o partido usa a expressão oposição propositiva. Então, eles vão vir com várias pautas. Então se prepara aí para o projeto de lei, Câmara, um monte de pele maluca, oposição propositiva. Embora tenha assinatura do PT, afirma o partido, o programa contempla a sugestão de outras siglas, como PDT, Foro de São Paulo, PSOL, Amigão, Rede, Randolfo Rodrigues, Amigão também. PSB, Partido Socialista Brasileiro, Amigão, tem muita gente do Renova BR, juntamente com o pessoal da Rede, e PCdoB, Foro de São Paulo. Olha só, olha que time. O pessoal vai se juntar. O mote do programa colocado por Lula em pronunciamento dia 7 é: vamos juntos reconstruir o Brasil. Então a esquerda aí deve se juntar para tentar pelo menos permanecer no mesmo nível para 2022. Tá? E não ter uma redução de quadro muito grande. Na verdade, tentar manter o máximo. Eles sabem que eles vão ter uma redução. Esse pessoal aí, gente, já tá olhando aí para 20, 30 anos adiante. 20, 30 anos adiante. Tenha toda certeza. E aí, continuando, teve aqui um comentário lá do Bolsonaro, ele compartilhou, e Carlos Bolsonaro falou algumas coisas, ó. Os robôs e preconceitos em peso em todas as publicações do presidente. Quanto a isso, o silêncio sempre reinou. O Twitter Brasil deveria se empenhar diante do que sempre disse combater. Parece que as coisas só valem para um lado. Tire você suas conclusões. Ele tá falando, ó, pô, sabe, a liberdade parece que só vai para a pessoa de lá. A pessoa de lá pode falar o que quiser, pode propor o que quiser, nada pega. Mas ainda tem uma coisa que eu gosto, quero também salientar. Quando vocês estiverem navegando pelas redes, olhem o perfil das pessoas que vocês vêm seguindo. Eu tô vendo um crescimento grande de pessoas que você vai no perfil, 10% dos comentários é trazendo alguma informação interessante do governo e os outros 90% é procurando pelo em ovo. Ó, esse cara aqui é um problema, é um traidor, é um inimigo. É 90% do tempo falando sobre isso daí. Eu até fiz um comentário no Twitter hoje falando assim, ó, problemas reais no Brasil, PL 2630, liberação aí que o STF fez, do pessoal aí que estava criminoso, a questão do STJ, marco no saneamento que pode derrubar o veto, questão aí da internet que a gente acabou de falar, ou Dória, ou a aproximação daquele país. Então a gente tem inúmeros problemas reais, mas o pessoal tá preocupado, não, aquele pessoal ali da Super Live, eles falaram um negócio assim que é meio complicado, eles estão querendo não sei o que, mas esse pessoal é traidor. Então vejam só, gente, olha a quantidade de problema que a gente vem trazendo. Eu sempre tento trazer para vocês aqui, ó, pra gente ficar antenado. E aí você vê que é um problema que também está presente na esquerda, porque a Marilis Pereira Jorge, tem 2 comentários, um do Constantino e do Rodrigo Garcia, eles trouxeram a mesma matéria, só botei o Constantino embaixo porque, sei lá, tá embaixo. E ela diz assim, ó, eu tô ficando craque em escrever tweets e apagar, em comentar tweets e apagar. O diálogo morre um pouco todos os dias por aqui. Ou você repete o senso comum ou é apedrejado, e assim a liberdade de expressão é sepultada. E ela tá fazendo esse comentário com relação ao pessoal da esquerda, falando, ó galera, cada dia que passa vai ficando mais e mais próximo do senso comum. A gente tem que voltar a discutir e debater. Lembra como foi que a esquerda chegou ao poder? Foi lá naquelas reuniões, aquelas publicações do livro, lá do pessoal da editora Civilização, todo aquele pessoal lá do início dos anos 60 até chegar aqui hoje. Quem não sabe sobre isso, recomendo ver para entender como se deu essa revolução cultural. Vou ler aqui primeiro o que o Constantino fala e diz assim, ó. E olha lá, da lacrosfera da Folha, da patota do selo azul, está descobrindo só agora o monstro que ajudaram a criar. Imagina para quem é conservador de direita. Mas aí pode cancelar, né? Pode chamar de fascista na boa. Ou vocês acordam ou será tarde demais. E o Diego Gacinda diz, ó, jornalista da Folha, descobrindo a teoria da espiral do silêncio. Que é o quê?
Cada dia mais, tem alguns assuntos que vão se tornando mais tabu, mais tabu, mais tabu, que chega na hora que ninguém mais pode comentar. E o assunto acaba, o debate acaba e ninguém mais discute sobre aquela coisa. E aí, bola pra frente. A gente reduz até algumas palavras, às vezes até reduz palavras no nosso vocabulário da língua, porque isso aqui não pode falar. E cada vez mais o debate vai ficando mais pobre. Um debate mais pobre é uma população mais alienada, um pouquinho mais bestinha e muito mais fácil de ser ludibriada pelos governantes. Então, fiquem de olho disso, fiquem muito de olho. E aqui um grande exemplo. Na Argentina, a situação atual, a Maria Laura, aí, que é uma brasileira que vive lá na Argentina, quem quiser ver o que está acontecendo, eu recomendo seguir ela. Ela fala muita coisa interessante. Ela diz assim, ó, o governo acabou de prender o El Presto 20K pelas críticas ao atual governo em seu canal no YouTube e nas redes sociais. A perseguição começou. Olha o que está acontecendo lá. O passo a passo da Venezuela parece que vai se repetir na Argentina. Mas vamos continuar. Olha isso daqui também. Olha isso daqui. Gente, tem um filme aí com pessoinhas bem pequenas, sabe? A idade bem pequena. Você tá vendo aqui, ó. 11. Olha a idade. E a Antonelli tá falando, olha o que eles escreveram sobre esse filme, que quem soltou aí foi a Netflix, e que resolveu exibir no Brasil. De antemão, é um filme, os protagonistas têm essa idade, e o filme, a classificação indicativa é para maiores de idade. Faz sentido, gente. Os protagonistas são pequenininhos, mas só pode assistir quem for maior de idade. Acho que não faz sentido. E, gente, o Daily Caller, vendo aqui ó, você pode ver em inglês, assim, publicou hoje um artigo intitulado Nós assistimos o filme para que você não precise assistir, e a análise chocou as mídias sociais do país. E, ó, cenas próximas da virilha, nádegas, sabe? Meninas discutindo sobre atos, assistindo filmes adultos, retratam crianças fotografando. Complicado falar disso. Você sabe que esse assunto é muito complicado de falar. Então vejam só como as coisas estão indo. E aí você vê uma reflexão que a pessoa aqui trouxe. E o Man Blue, ele falou até uma coisa que diz assim, ó. Isso aqui, demais, tem a ver com o que já tuitei sobre perda de inocência. Uma conhecida tem filho nessa cidade em colégio católico bem caro. Entreouviu um grupinho de meninas falando de, não com esses termos óbvios, uma brincadeira assim em grupo com um menininho bonitinho da turma. É aqui que estamos. E pessoal, realmente é um assunto complicado, que eu acho que se a gente pegar a inocência das crianças de, sei lá, a década de 90 já foi bem complicado, né, de Bela de Gugu e por aí vai, mas se a gente compara os assuntos que vem sendo discutidos hoje, gente, não vou nem falar, eu até mudar aqui para não ficar com essa foto. Música. Olhem as letras de algumas músicas. Antigamente falava assim que tinham letras sensuais. Hoje já está falando de letras de substâncias ilícitas. Letras de música. Abertamente. Olhem o caminho que a sociedade vem levando. Tem que tomar um foco. Pais têm que ficar aí, de olho no conteúdo que os filhos vêm consumindo. Eu sempre recomendo. Dê pro seu filho animes, desenho japonês. A melhor coisa que você pode dar. Se tá vendo anime, ele vai estar vendo aí o tempo todo valores sendo divulgados. E aí outra questão que você vê também, ó. Enquanto os conservadores estão aí, o pessoal até da própria direita tá brigando com os conservadores, lá no Recife, escola particular ensina linguagem neutra. Gente, em vez de falar obrigado, já tá falando obrigade. Olha só isso daqui. Além disso, o texto projetado na louça é preciso respeitar o mais próximo. Isso inclui respeitar seus pronomes e a forma como ela se sente mais confortável a ser chamado. Cada dia mais, a língua brasileira vai ficando mais escassa, pior, mais maluquinha. As pessoas não estão conseguindo se comunicar, os índices de analfabetismo vêm aumentando e o pessoal agora vem com essa. Não, vamos mudar até os pronomes. Imagina o problema disso. E aí, dentro de palavras, né? Que palavras constroem frases, constroem ideias, e ideias às vezes também pode construir fatos, e fatos às vezes são informações e pode ser desinformação.
Temos aqui o Barroso veio para falar assim que o TSE realiza ampla campanha no país contra a desinformação. Ele quer repassar assim, quer reforçar que não repasse notícias falsas e por aí vai, e seja um avanço, putz, esqueci da palavra que usa no final, uma palavra assim, de algum movimento de democracia. Esse pessoal sabe como é, adora essa palavra bonita. E a Salete diz assim, né, Vossa Excelência, você tem que explicar isso pro Átila, o garoto propaganda, e também no TSE, o criador da maior fake news do Brasil. Aí, ó, Átila fez a projeção de 1 milhão. A projeção de 1 milhão que nunca se concretizou, né? A maior desinformação do ano. Mas ele é que é o garoto propaganda do TSE. E aí, falando de eleições, olha, isso daqui tá. Ainda tem questão da Amazônia pra gente falar. O vídeo hoje foi um pouco grande. Eduardo Bolsonaro tá falando aqui, ó. Foi lá no Cabo Frio, tirou aqui umas fotos com o deputado Serginho, falando aqui do combate. Aqui, ó, eu estive hoje, ó, o deputado estadual, doutor Serginho, falando do seu perfil combativo para os escândalos do governo Witzel e da confiança que tenho nele para reerguer a cidade de Cabo Frio. Doutor Serginho é 10. Então, para mim, um recado bem claro, ó, galera, quiser votar em alguém, doutor Serginho aí, e lá em cima ele tá mandando tomar cuidado, gente, com quem se diz aí, quem mudou, quem tá vindo com um discurso mais manso, né? E tá falando possivelmente do pessoal liberal, do MBL, a Joyce e companhia limitada. E aí, continuando falando sobre a Amazônia, olha isso daqui. Teve lá o DiCaprio falando ao vídeo, mandando escolher entre a Amazônia e Bolsonaro. E o Ricardo Salles, ele foi na Jovem Pan. Aí que entra aquela questão do Fábio Faria, que ele foi no Pânico, mandou vocês verem um vídeo, ou do Pânico, eu vi meu vídeo 2 dias atrás, que eu falo, cara, ó, a estratégia do governo agora é essa. Ele fala, bicho, vamos ver aqui. Todo mundo tá querendo falar com os ministros, a gente tá mudando a forma. O próprio Mourão falou que nós temos que dominar a narrativa da Amazônia, e o Ricardo Salles tava lá pra rebater tudo. Ele rebateu o DiCaprio, mas não vou passar o vídeo, vou só falar o que ele falou aqui de forma resumida, que é a mesma coisa do Twitter. Ele falou assim, ó cara, a gente agora tem um programa, sabe, que você pode ajudar um parque na Amazônia a partir de $10 por euros. E aí, você vai colocar o seu dinheiro onde sua boca também tá? Não, bota aqui o dinheiro, cara. Bota aqui o dinheiro. Não quer ajudar? Bota o dinheiro aqui. Vamos ver, né? Se é sua hipocrisia ou se realmente quer ajudar. E aí, uma coisa que eu também acho interessante, você vê, no meio de toda esse panavoê, Eduardo Bolsonaro tá aqui, ó, convidando o Ricardo Salles para ajudar também de alguma forma, trazer esse assunto da Amazônia, mostrar o lado do governo, assim, propagar as ideias. Porque faz essa live, o pessoal da direita vê, o pessoal da direita começa a contar pro outro, começa a fazer postagem no Twitter, no Facebook, e por aí vai, e daqui a pouco, pronto, a gente assume jornais e ganha pelo menos uma página narrativa e fica com tudo afiado da ponta da língua, né? Então, Eduardo Bolsonaro aí fazendo um papelzinho, ajudando essa questão da Amazônia. Achei muito interessante, o governo bem alinhado. Depois Eduardo volta para divulgar agora um vídeo falando sobre todos os avanços que o Ministério do Meio Ambiente vem fazendo assim, um programa para rastrear a extração de árvores. Aí o pessoal da Sinaflor mais. E aí você vê que é um vídeo bem produzido, aí você já vê o dedo da SECOM, Ministério das Comunicações, então o governo está muito interessante. Acho que o governo vem passando por um momento que as coisas estão começando a se caminhar, os deputados de primeira viagem estão começando a amadurecer um pouquinho, estão fluindo devagarinho. E ainda teve entrevista, recomendo que vocês vejam, com o embaixador da União Europeia no Brasil, o Ignácio Ibanez, que comentou positivamente sobre as atividades de governo no governo federal, sobre a Amazônia. E ele fala que sim, o governo vem mudando, que vem sendo um governo de muito mais diálogo, um governo claro, as coisas são claras, que eles estão vendo ações reais e que ele acha que sim, que o acordo entre Brasil, quer dizer, o Mercosul e a União Europeia tem tudo para continuar, mas tudo mesmo para continuar. Então, quebrando, né, a narrativa que a mídia quer falar o tempo todo. E essas narrativas todas, no fundo das contas, só querem uma coisa. Realmente desgastar o presidente. O próprio Carlos Bolsonaro fala aqui, ó. Ele tá falando sobre as questões lá do Rio de Janeiro, que ele sempre tá lá na Câmara, o pessoal sempre quer criar problema. E aí, ó, fala que absolutamente tudo é montado para a narrativa de desgaste de um só desgaste de uma única pessoa. Certa TV e seus bloqueiros batem bola 24 horas por dia com biografados. Siga o trabalho em prol da cidade que depende fundamentalmente do bem do nosso país. Ele diz, ó, mesmo presente em mesmo participando das sessões desde sempre, o objetivo é claro, desgastar o presidente. É aquela estratégia que o Esteu falou, né? Vamos atrás dos filhos e vamos deixar que a mídia também faz o papel dela. Então o pessoal o tempo todo tentando desgastar a imagem de Bolsonaro. E aí falando sobre a Amazônia, essa pauta do meio ambiente, o Diego aqui ele faz uma coisa,
já botando a questão até de educação, diz assim, ó, o ano letivo está perdido, a Uni está protestando na rua? Não, não está nem aí. Empregos perdidos, sindicatos estão lutando pela retomada? Não, também não estão. Na verdade, até o sindicato de professores não quer que volte às aulas, a justiça já proibiu que escolas no Rio voltem. A Amazônia está em período de queimadas sazonais. As ONGs estão fazendo alguma coisa para ajudar? Não sei. Nunca é pela causa, sempre é pelo dinheiro. E a Jana Pascoal pega assim uma questão meio ligada ao meio ambiente, que é aquela pauta que a gente não pode deixar avançar, porque quanto mais vai avançando, pior vai ficando. Ainda vou dar um exemplo para vocês, ó. Ela diz assim, eu sei que serei xingada, eu não sei, ela realmente, o pessoal da oposição iria xingá-la, mas eu bati palma para ela, ela diz assim, ó, vou dizer o que eu vou dizer, mas vou dizer. Não tem lógica elevar a pena de maus-tratos aos animais para patamar superior ao previsto para maus-tratos a seres humanos, inclusive crianças. Mesmo as penas de lesão corporal simples são inferiores. O direito penal deve ser sistemático. Eu abomino qualquer tipo de violência contra os animais, óbvio, mas o sistema, ainda que simbolicamente, não pode passar a mensagem que maltratar seres humanos, maltratar seres humanos são menos reprováveis. Desculpa, assim, ser humano tem que estar acima dos animais. Meus amigos, em 2009, quando eu estava estudando odontologia, primeiro curso, não cheguei a concluir, eu fui num mini congresso, não sei nem como falar, um simpósio, eu não gosto de um dia só, mas não era um debate, era aquela parte de 4 horas de uma tarde. Tinha lá uma mesa discutindo um assunto que era sobre uso de animais em pesquisa, você testar medicamentos e coisas, né? Você não vai testar você não pode testar em ser humano direto. Tinha gente lá, ferreamente falando, não pode, não importa, sabe, se vai salvar 1 milhão de vidas, não pode, tem que acabar, porque isso é uma grande tortura. E usando vários outros afirmações, argumentos. Gente, você falar que animais e humanos, ou até o animal tá acima, cara, isso aí já é mais um argumento para falar, ó, não pode. Já imaginou a aprovação de novas substâncias, novos medicamentos que podem salvar seres humanos? Vai testar como, galera? Isso daí é aquela pauta, de pouquinho em pouquinho, antes de legalizar, por exemplo, substâncias ilícitas, legaliza o remédio, legaliza o cultivo, depois essa questão que eu falei até da CF, ó, se for usuário, tiver com as coisas, não é mais crime. Aí vai indo, daqui a pouco, libera logo, cara, libera logo, porque não tá adiantando mais nada. Então presta atenção, tem coisa que é linda, mas sempre tem uma coisinha por trás. Sempre tem uma coisinha por trás. E aí trouxe essa matéria também, só para dar aqui, né? Ela tava num dia bom, penteou o cabelo. Então, só para pegar aqui o bonde da Jana Pascoal, que ela criticou aí, ó, falando que não tem cabimento admitir reeleição na presidência da Câmara e do Senado. Já falando aí, né, sobre o plano do Maia do Alcolumbre. Adiantar agora, já basicamente no final do vídeo, uma notícia boa. Brasil é o país da América Latina que melhor se recupera da crise. Fábio Faria traz aí. E é um relatório de acordo com o Banco de Investimento Suíço, o UBS. Vejam só, a gente já está sabendo disso. O povo heróico, dessa vez, homenageou a princesa Isabel, que diz, ó, se 1000 outros tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para por fim a escravidão. Filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel assinou a lei do ventre livre e a lei áurea. Preparou-se para liderar durante toda a juventude, estudando 15 horas por dia. A princesa se posicionou claramente contra a escravidão, abrigando escravos em sua residência e sendo vista portando camélias, flor do movimento abolicionista. Em 13 de maio de 88, Isabel assina a Lei Áurea, libertando os escravos do Brasil. Passou a ser chamada de Redentora. Princesa Isabel é sinal eterno que somos um povo heróico. Então você vê, né? O Brasil estava na vanguarda do mundo, sabe? Falando, galera, não dá pra ser assim, tem que mudar. Ainda era resquício de tempos e tempos e tempos. Mas realmente foi uma figura histórica, né? Que, graças a Deus, ajudou a reduzir as mazelas que, querendo ou não, ainda temos até hoje no nosso país. E para terminar, é só o comentário, mais uma vez aqui agora, sobre a live do Lacombe com Siqueira. O Lacombe aí vem dando esse espaço para algumas pessoas interessantes, e o Siqueira realmente vem se mostrando assim, um bolsonarista. Não aquele cara que entende das coisas, mas aquele cara assim, mais do povo, sabe? Que entende o que é certo e o que é errado. E aí ele fala assim, sabe qual é o erro do governo Bolsonaro? Dá entrevistas para a mídia. Ele fala assim, cara, não dá, o pessoal só distorce. Quer ouvir o presidente falar na live? Ele tá lá com camisa de time, fala o que tem que falar de forma boa e clara para o povo. Deixem de assistir esse pessoal da grande mídia que fala várias coisas. E depois tece inúmeros elogios. E aí volto a falar uma coisa que eu vou falando. A gente vai vendo novos setores aparecendo, dando apoio ao governo, dando apoio ao nosso lado, às nossas pautas. Então, eu venho olhando pro Brasil, gente,
acredite se quiser, de uma forma bem otimista. Sei que muitos vão se falar, o mundo acabou. Não sei. Para mim, eu tô bastante feliz. Por hoje é isso. Ficamos por aqui. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos e valeu, galera.